Boa noite. Seja bem-vinda. Esperar mais um pouquinho para começar o nosso devocional de hoje. Hoje a palavra é muito boa. É ouvindo a voz certa. Já diz tudo aí, né? Que vai ser uma palavra boa aí pra gente edificar o nosso domingo e começar uma semana com tudo. Vamos esperar mais alguém entrar. Olá, seja bem-vindo, boa noite, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje, domingão, estamos aqui mais uma vez pra gente falar sobre o devocional, né? Mais uma palavra para edificar as nossas vidas, edificar a nossa noite, fechar esse domingo com chave de ouro e começar amanhã uma semana poderosa. E hoje, graça e paz, boa noite, sejam bem-vindos. É bom tê-los aqui comigo para a gente compartilhar. E hoje a palavra é ouvindo a voz certa. Hoje é dia 25/7/2021, domingo. Estamos aqui às 21h37 e com certeza aí vai ter pessoas que vão assistir essa live depois, em outros momentos, em outros horários, mas não importa o dia que você assistir, não importa o horário, o importante é que essa palavra fale no seu coração, que essa palavra edifique a sua vida, amém? Então hoje a palavra é sobre ouvindo a voz certa. Está em Mateus, capítulo 4, versículo 6, que diz o seguinte: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Nunca caia na tentação de fazer o que Deus não pediu que você fizesse. Cuidado para não dar ouvidos a outras vozes que a não ser a do seu pai. Cuide para não avançar por impulso, a não decidir por inveja e a não agir por vingança carnal. O diabo sempre tentará você com uma solução fácil e genial. Vivemos em tempos em que muitos estão instigados por outras pessoas a agirem de forma questionável. Outras, em especial pessoas mais jovens, caem na tentação maligna de agirem de determinada forma para serem aceitos em determinados grupos ou para se tornarem mais populares em seu meio social. Diante das carências e feridas familiares, esse cenário se agrava ainda mais. Entenda que você nunca se sentirá melhor por fazer algo mais popular para outra pessoa, seja quem for. A autoestima não vem com popularidade, constrói-se com um relacionamento de intimidade e paternidade com o seu Pai Celestial. Escolha para o aplauso de quem você viverá. Não viva para impressionar pessoas. Viva para amar a Deus. Ao tentar Jesus, o diabo levou ao ponto mais alto do templo, um lugar de multidões e de muito significado. Ele instigou Jesus a se jogar dali, citando o texto do Salmo 91, acerca do cuidado de Deus sobre nós. Poderíamos conjecturar que, se Jesus realmente se lançasse ao chão e fosse salvo por anjos, é possível que ele se tornasse muito popular muito rapidamente. Mas ele não pulou etapas, nem deixou de cumprir plenamente cada passo de sua missão. Sua resposta a Satanás foi: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Está em Mateus 4:7. Todos seremos tentados a tomar caminhos rápidos para a popularidade ou para algo que desejamos, com a deturpação do que Deus realmente disse a nós. Assim como Jesus,
nossa resposta deve ser a dependência irrestrita. Prossiga fiel, porque talvez seja você quem precise ser provado. Confie que o seu Pai fará tudo a seu tempo. Amém? Ouvindo a voz certa. Quero aí desejar uma ótima noite para quem entrou. Graça e paz, sejam bem-vindos. Tem pessoas novas aqui no grupo. Seja bem-vindo. Nosso devocional acontece todos os dias às 21h30. E hoje a palavra é sobre ouvindo a voz certa. E está em Mateus 4:6. Quero ler aqui um comentário antes. Que bom estarmos mais uma vez na casa do oleiro para acreditar em tudo o que ele pode fazer em nossas vidas. Amém. Ele pode fazer muita coisa, muito mais, né? Tem muito mais a ser feito. É que ele faz tudo no seu tempo certo. E é um prazer aqui estar recebendo você, que está passando aqui pela primeira vez. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E hoje essa palavra, ouvindo a voz certa, ela veio para nos chamar a atenção, né? Para que eu e que você possamos ficar muito atentos, porque muitas das vezes a gente é sempre instigado a fazer coisas para ser rápido, sabe? Aquela decisão rápida, aquela situação que você precisa resolver de uma forma rápida. E muitas das vezes essa forma rápida não é a forma mais certa, né? E aí esse devocional convida a gente ter muita atenção nisso. Algo que ele fala muito é que muitas pessoas acabam, principalmente os jovens, acabam se iludindo, acabam indo para um caminho, né, que é fácil, né, porque muitas das vezes eles querem ser aceitos em um grupo, eles querem ser aceitos em determinado lugar e eles acabam aceitando a fazer, a andar, né, a pensar em algumas coisas rápidas, só que porém essas coisas elas podem transformar a vida desses jovens, dessas pessoas, as nossas vidas pode ir para um caminho que não é o correto, né? E Deus fala que tudo no seu tempo, mas eu acho que aqui o que ele mais trata, né? O que ele mais trata é que nesse caso desses jovens, dessas pessoas que querem ser aceitas em alguns grupos e acabam aceitando fazer alguma coisa, aceitando usar uma droga, aceitando a mentir, aceitando ir para um caminho errado, porque muitas das vezes existem feridas, carências e feridas familiares, e isso nos chama muita atenção. A gente precisa aprender muito isso, pegar essa palavra, colocar na nossa vida e prestar atenção como nós estamos lidando com os nossos jovens, como nós estamos lidando com a nossa família, como que nós estamos lidando com as pessoas, porque principalmente com os jovens, muitas das vezes essa carência, de repente essa falta de uma mãe mais presente, de um pai mais presente, essa falta, ela gera essa carência e ela gera essa ferida. E que muitas das vezes esses jovens, essas pessoas, elas vão em busca fora. Quantas vezes, em muitas casas não se tem muito diálogo? Quantas vezes em muitos lugares os pais não conversam com seus filhos, não estão ali próximo, não estão, né? Hoje eu tenho um filho de 14 anos, né? Então, para mim está sendo um aprendizado muito grande, porque são outros tempos, né? Muitas das vezes os seus pais não tinham certas conversas porque eles não tiveram, era outra geração. Hoje a informação ela tá muito rápida, ela tá muito fácil, né? E a gente precisa vigiar muito. E hoje eu com meu filho de 14 anos, eu tenho aprendido muito a estar mais próxima dele, né? A procurar conversar, procurar entender o que ele gosta, procurar entender como que ele tá aquele dia, procurar conhecer as pessoas que ele anda, enfim, porque é uma geração que ele já nasce com a informação na mão, né? Esses dias eu tava vendo uma
uma reportagem, alguma coisa nesse sentido, que o bebê ele já quer assistir lá aqueles desenhos no YouTube, né? Já faz o dedinho assim. Então, assim, nós estamos num momento de muita informação por conta da internet. E isso nos traz uma responsabilidade maior de nos atentar como está sendo a nossa comunicação na nossa casa. Como está sendo a nossa comunicação com as nossas crianças, com os nossos filhos. A gente não pode ter a mesma comunicação que nós tivemos na nossa educação. Eu não sei se você está sentindo isso, se você já pensou nisso. Por quê? Porque se a gente não conversa com as nossas crianças, se a gente não está próximo, se a gente não tem uma comunicação assim muito próxima, o que pode acontecer? Pode acontecer que eles tenham essa falta e eles vão falar, mas eles vão falar de repente para uma pessoa errada, eles vão falar para um grupo errado, ou eles vão se sentir de repente se sentir com algum tipo de vergonha, sentir alguma coisa, e eles vão querer estar naquele grupo maior que tem ali, de repente no bairro, na escola. Só que de repente aquele grupo ali acontece situações que de repente não é bom para o seu filho, não é bom para sua criança. E aí ele vai querer estar ali, ele vai querer ser aceito naquele grupo. Então, como é importante eu e você, primeiro nós, né? Primeiro em nós estarmos com a nossa identidade, com o nosso Pai com o nosso Pai celestial muito forte. A gente tem que ter um relacionamento de intimidade e paternidade com o nosso Pai. E aí, quando a gente tiver isso, né, a gente não vai ter problema de autoestima, a gente vai ter cada vez mais problemas de carência, as feridas são curadas. E aí a gente vai se preparar para a gente conseguir transbordar transbordar esse amor, transbordar essa identidade, transbordar essa segurança para as nossas crianças, para os nossos jovens. Né, que hoje precisa tanto da gente, eles estão cada vez mais com a informação ali na frente, né? E o nosso receio, a nossa preocupação, nossa oração diária, qual é? É que eles, né, não vão cair em caminhos assim que sejam diferentes do que a gente espera, né? E para isso a gente precisa entender qual é a carência, quais são as carências deles, né? Quais são as feridas. E ali, lado a lado, é fácil? Não é fácil, né? Eu fico olhando, assim, as fotos, né? Fico olhando, assim, quando meu filho era menor, como era mais fácil, né? Como era mais tranquilo. Aí vai crescendo, vai formando opinião, né? Vai querendo ter independência, vai começar a trabalhar, depois vai começar a namorar, vai começar a se relacionar com as pessoas. E como a gente quer, como a gente ama, né, os nossos filhos, como a gente ama os nossos adolescentes e como a gente se preocupa. Eu falo por mim que eu me preocupo muito. Então a gente precisa se fortalecer para que a gente consiga ajudá-los, né? Para que eles também, né, entendam isso e que precisa se construir um relacionamento de intimidade e paternidade com o nosso Pai celestial, porque só assim a nossa identidade ela é tão forte, né? A gente vai estar tão assim seguros. Por que nós estamos aqui? O que nós viemos fazer? E automaticamente a gente vai conseguir passar isso para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos parentes, no nosso ministério, para de repente um jovem que se achegar, um amigo do seu filho, um parente, enfim, né? Então, assim, hoje o maior problema, né, para que as pessoas, os jovens, eles se desviem do caminho correto de Deus é essa carência. É essa carência que ele tem na sua casa, é essa ferida que ele tem. Muitas das vezes a gente não sabe por quê, né? Não sabe de onde vem, mas a gente sabe quem pode curar. A gente sabe quem pode resolver essa carência, que pode resolver essa ferida. É só o nosso Pai. Então, para isso, para a gente transbordar isso para as pessoas, primeiro a gente precisa estar
trabalhar isso muito com a gente. E é o que a gente faz aqui, né? A gente aprende a cada dia uma palavra, a gente está se fortalecendo. Você vai aí para sua igreja, você vai aí cultuar, né? Você vai aí, você faz as suas orações, você tem os seus momentos com os seus momentos de intimidade com Deus. Você, mais que ninguém, você e Deus sabe da sua vida, das suas necessidades, do seu histórico. Como eu também sei do meu histórico, das minhas fraquezas, né? Das minhas feridas, das minhas carências. E a gente tem que estar nessa busca, né? E a gente tem que estar fazendo isso, né? Porque assim, autoestima não vem, de repente, você seguir um grupo que tá com cabelo de tal forma para você se sentir com autoestima elevada. Não é assim, né? Autoestima de verdade. Isso daí são coisas que vai acontecer, é modinha, né? Você vai seguir e amanhã você já não vai, aquilo lá já saiu de moda e você vai ter que procurar se enquadrar em outro grupo, se enquadrar em outra modinha para de repente ter autoestima. Então a gente precisa ficar muito de olho, prestar atenção em nós em primeiro lugar, porque sempre eu falo aqui que o devocional primeiro tem que ser, a gente tem que colocar na nossa vida, a gente tem que aplicar na nossa vida, a gente tem que olhar para dentro da nossa casa, para depois a gente também conseguir, né, ter histórico, ter experiência para transbordar isso para frente. Então a gente precisa olhar para nossa história, entender se a gente tem falta de autoestima, quais são as nossas carências, quais são as nossas feridas e ir trabalhando isso, né? O nosso Deus, ele é o único que pode te curar, é o único que pode te salvar disso. E aí automaticamente você vai conseguir transbordar isso dentro da sua casa, para o seu companheiro, para sua companheira, principalmente para o seu filho, para sua filha. Se de repente você está sozinho, né? É sozinho ou cria sozinho, né? Ou criou sozinho, não importa. Deus também tem o verdadeiro remédio para essa carência. Deus também tem o verdadeiro remédio para essa ferida. É só Ele que pode. Mas primeiro a gente precisa se olhar no espelho, né? Olhar pra gente, né? Buscar cada vez mais, né? Porque você imagina, eu tenho 43 anos, então quantos anos, né? Quantas coisas eu já passei, já tenho mais de 40 anos, então existem coisas que a gente trabalha sempre, a gente sempre vai ter que trabalhar, né? Nós somos falhos, nós somos humanos, e nós temos históricos longos, históricos de dificuldades, históricos de perdas. Mas a gente não deve desistir disso que a gente tem, dessa nossa carência, dessas nossas feridas, a gente precisa trabalhar. Aí a partir desse momento você começa a se curar, você começa a entender, reforçar a sua identidade com o Pai, reforçar a sua autoestima, e aí você vai conseguir passar isso pro seu filho, pro seu sobrinho, pro seu primo, né? Então a gente precisa muito ver essa questão, que muitas pessoas, principalmente os nossos jovens, caem na tentação maligna, porque eles querem, por carência, por feridas familiares, eles querem fazer parte de um grupo. E aí eles aceitam aquele grupo, aceitam o que eles fazem, e muitas das vezes não são coisas agradáveis, não é o que a gente quer, né, para a educação, não é o que a gente quer para o futuro dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos jovens e até o nosso futuro. Então a gente precisa saber qual é a voz que nós estamos ouvindo. É a voz certa? É a voz de Deus? Ou é aquela voz, né, lá da rua, aquela voz que quer te enganar, aquela voz que quer te iludir, aquela voz que está querendo que você participe de certas coisas que você sabe que não é correta, que você sabe que se você começar vai ser difícil você voltar. Ou é aquela voz do jornal que você liga, que só tá falando de violência, que só tá falando de vírus, que tá falando que tá vindo um novo vírus aí que vai ser mais transmissível. Qual é a voz que você está ouvindo? Qual é a voz?
Então, aqui, o nosso convite desse devocional é que nós possamos ouvir a voz de Deus, né? A voz do nosso Pai, né? E ele fala aqui que que Jesus foi tentado pelo diabo, né? Para poder, para ele se jogar, né? De um lugar muito alto, que ele ia ter muita popularidade, mas ele foi sábio, ele foi um filho inteligente, ele foi um filho que sabe que Deus tem um tempo certo para tudo, né? E ele conseguiu falar assim para ele: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus, porque todos seremos tentados a tomar caminhos rápidos, né, para essa popularidade, mas de repente não é o que Deus realmente disse para ele, né? Não é o que Deus queria que ele fizesse. Então, assim como Jesus, a gente precisa prosseguir de uma forma fiel, né? Porque talvez seja você quem precisa ser provado, né? A gente precisa confiar que o nosso Pai fará tudo ao seu tempo, né? Então não adianta se desesperar, não adianta ficar ansioso, não adianta ficar pensando só no passado, deixando de progredir, deixando de viver, deixando de seguir com medo que aconteça coisas que aconteceram no seu passado, né? Não adianta a gente ficar ansioso, querendo já saber o que vai acontecer amanhã, ou querendo que tal situação seja que aconteça, que tal milagre aconteça, que tal vício seja liberto. Calma, de repente, né? De repente nós precisamos ser provados, né? Então, de repente esse caminho mais rápido não vai acontecer agora, ou esse caminho mais rápido não é o correto. Então a gente precisa ouvir a voz certa. E qual que é a voz certa? A voz de Deus, a voz de Jesus. Por isso que nós estamos aqui estudando a cada dia, ouvindo cada dia uma palavra. Para quê? Para nos edificar, para a gente aprender um pouquinho mais. Deus tem o melhor para nós. A verdadeira voz é a do pastor. Exato, né? Deus é o nosso pastor. Então, assim, na Bíblia a gente tem tudo que a gente precisa para seguir. Aí você fala pra mim: ai, Rose, mas a Bíblia foi uns 2000 e tantos anos atrás. Não, ele deixou essa herança pra mim e pra você. Ele deixou esse presente, deixou esse livro da vida, né? A gente não precisa de livro de outros. É bom a gente ler outros livros, é óbvio. Mas o principal livro é ótimo ler. Eu tenho vários livros pra ler, tenho uns 10 livros pra ler. Mas assim, a Bíblia, assim, a palavra de Deus é a base. Então a gente, sempre quando se de repente você estiver desanimado, triste, pra baixo, sabe? Que você não vê mais saída, né? Tá naquele dia que tudo dá errado, aquela semana que tudo dá errado, você tá muito ansioso, tá muito triste, ou aconteceu alguma coisa, procura se basear no livro da vida, né? Na Bíblia, né? Então, assim, todos esses devocionais que nós fazemos diariamente, ele é retirado de um versículo da Bíblia. Então, que nos edifica, né? Que nos traz uma palavra. Então, assim, ontem foi quem confia descansa. Quem acompanhou aí viu que também foi uma palavra poderosa, né? Que nós precisamos confiar para a gente descansar. Quem confia, descansa. Quem confia em Deus, descansa. Hoje é ouvindo a voz certa. Então, pra gente despertar, qual é a voz que nós estamos ouvindo? A voz de Deus ou a voz do noticiário? É a voz de Deus ou é aquela voz que fala que você não vai conseguir? É a voz de Deus ou é aquela voz que te leva pro seu passado? É a voz de Deus ou é aquela voz que quer te levar pra frente, que não deixa você aproveitar o hoje? É a voz de Deus ou é a voz de alguém que você mal conhece? É a voz de Deus ou é a voz daquela pessoa que quer que você se insira naquele grupo, que quer que você esteja naquele grupo de bebida, naquele grupo de vício, naquele grupo de prostituição, naquele grupo tal, né? 1 ou 2. Qual que é a voz? Qual que é a voz que o seu filho, a sua filha estão ouvindo? Qual que é a voz que o seu parceiro também está ouvindo? Né? Porque a gente também,
a gente precisa, em primeiro lugar, né, olhar, né, refletir qual é a voz que eu estou ouvindo. E depois olhar para nossa casa, olhar para nossa família, né? Por quê? Porque todos nós, como é importante uma família unida no mesmo sentido, né? A Bíblia é nosso dicionário, é isso mesmo. Olá, sejam bem-vindas. Então, como é importante a família inteira estar seguindo o mesmo caminho, né? A gente sabe que muitas das vezes isso não acontece rapidamente, mas a gente nunca pode desistir, né? Porque nós sabemos que esse é o caminho mais correto, que esse é o caminho certo. Você tem testemunho na sua vida, você tem testemunho na sua casa. E eu tenho certeza que você gostaria que a sua família toda estivesse nesse caminho. Mas primeiro, nós precisamos estar nesse caminho, nós precisamos estar ouvindo a voz certa para que a gente seja exemplo dentro da nossa casa, né? No nosso bairro, na nossa igreja, no nosso ministério. E aí, com certeza, não desista de ninguém, não desista de você, não desista dos seus, não desista da sua família. Se atente às suas crianças, se atente aos jovens, aos seus sobrinhos, aos seus primos, né? Que voz eles estão se permitindo ouvir. Então, que seja a voz de Deus. Amém? Palavra poderosa aí pra gente encerrar o nosso domingo com chave de ouro e começar uma semana com muita fé, com muita gratidão e prestando atenção. Qual que é a voz que nós vamos decidir ouvir? Amém? Quero convidar você pra gente fazer a nossa oração final e aí a gente finaliza essa nossa live. Tá bom? Se você tiver um pedido, fique à vontade, pode fazer para orar com você, para estar junto com você nessa batalha, né? É muito difícil passar coisa sozinha. A gente não passa coisa sozinha porque a gente tem Deus. Mas como é bom a gente conseguir ter um apoio de uma oração, de uma palavra. Eu tenho pessoas aqui que me mandam mensagem, que me mandam vídeo. E quantas vezes essas pessoas, sem saber, estão falando, né? Através do Espírito Santo, eu acho que essas pessoas são guiadas para me mandar uma mensagem, para me mandar um vídeo. Então a gente precisa compartilhar. E é também na hora do sufoco, na hora da doença, na hora que a gente precisa orar, a gente precisa estar juntos, como uma família. Amém? Então, se você tiver um pedido, pode colocar, fica à vontade. Nós vamos orar agora. Oremos. Senhor, meu Deus, quero te agradecer, Pai, por esse domingo, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu um fôlego de vida, o Senhor nos deu momentos maravilhosos em família, Pai. Obrigada, Senhor. Como eu estou grata, Senhor, como eu estou feliz. Quero te agradecer. Quero pedir por cada pessoa que está aqui online, né? Cada pessoa que escolheu o momento certo, o lugar certo para compartilharmos mais uma palavra, para juntos orarmos e aprender, Pai. Quero colocar cada uma dessas pessoas nas suas mãos, as suas famílias, né? As pessoas que vão assistir essa live, Senhor, nós decretamos milagres, curas, libertações de família, libertação de jovens, né? Cura de doenças, Pai. Que nós possamos a cada dia ouvir a sua voz, né? Nos dê sabedoria, nos dê discernimento para cada dia a gente estar mais na sua presença, ouvindo a sua voz, seguindo o que o Senhor nos deseja para a nossa vida, nosso propósito, né? Eu peço e te agradeço por cada pessoa que está aqui nessa live, por cada pessoa que vai receber essa live de alguém, por todos que vão assistir em algum momento, em algum dia. Abençoa, Senhor, a vida desse seu filho. O Senhor conhece o seu coração. Nós profetizamos libertação de vícios, cura, milagres, né? Cura de doenças, Senhor. Queremos pedir especialmente pelas pessoas que estão com Covid, Pai. Né? Que o Senhor possa ir em cada hospital, Senhor, em cada leito, em cada UTI, em cada sala de cirurgia, em cada quarto, que o Senhor possa tocar, Senhor, em cada um dos seus filhos e que eles possam, Senhor, melhorarem, né? Que o ar volte, que o sopro da vida volte, tudo para sua honra e para sua glória, Pai.
Nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Quero aqui desejar a todos, né? E fazer assim um apelo, que nós possamos deixar todo o nosso medo, a nossa insegurança, a nossa certeza, os nossos problemas, as nossas dívidas, tudo que esteja nos atrapalhando, nos tirando o sono. Eu convido para que a gente deixe tudo na mão de Jesus, né? Tudo na mão de Deus. Ele não dorme, Ele cuida de cada detalhe, Ele vai dar sabedoria, Ele vai dar discernimento, Ele vai mandar pessoas que vão te ajudar, Ele vai mandar cura, Ele vai curar, né? Ele vai libertar, mas Ele tem um momento certo para todas as coisas. Nós só precisamos acreditar, descansar, confiar nele e sempre procurar ouvir a voz dele. Eu quero desejar a todos vocês, né, uma ótima noite, né, que Deus proteja a cada um de vocês. Eu peço, Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Quero aqui agradecer você que ficou comigo aqui até o final, ouvindo essa palavra poderosa para a gente encerrar o nosso domingo com chave de ouro, para a gente começar a nossa semana confiando, acreditando, né, ouvindo a voz certa e deixar que Ele vai resolver o que precisa ser resolvido, né? Como eu falei, vai dar sabedoria, vai dar discernimento, vai trazer cura, vai trazer opções para você, de repente, resolver essa situação que, de repente, você acha que tá impossível, que não tem mais jeito, mas para Deus nada é impossível, né? Ele age no silêncio, Ele tem o tempo certo de tudo, Ele só quer que eu e que você possamos estar disponível, né? Que eu e que você estejamos tendo um relacionamento cada vez mais próximo com Ele. E o restante vai acontecendo, né? Só basta a gente abrir um pouquinho assim do nosso coração e Ele vai moldando e as coisas vão acontecendo da forma que tem que acontecer. Te agradeço mais uma vez pela sua participação, que você tenha uma ótima noite. Amanhã, uma ótima segunda-feira, uma semana abençoada. E não esquece, amanhã temos devocional novamente, às 21h30, e vou ficar muito feliz se você participar aqui comigo. Caso você não consiga participar ao vivo, não tem problema. Você pode ficar salvo e também está ficando no YouTube. Eu estou salvando lá a live no YouTube, tá bom? Um grande abraço para você. Fique com Deus, confia e descanse. E não esqueça, procure ouvir a voz certa, a voz do nosso Pai. Amém? Um grande abraço, Deus abençoe, até amanhã.